presença maravilhosa, porque não é a presença de qualquer um, não é na presença do compromisso e adoração, não é na presença da pastora, não é na presença do recepcionista, é na presença do Senhor, aleluia, não é qualquer lugar, amém? Então Deus, que é grandioso, com certeza fará coisas grandes na tua vida nessa noite. Se você crer, você verá a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Bem, eu já dei boa noite, meus pais? Se não dei, boa noite, bens e paz. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Flávia. Pode ser que você esteja nos visitando nessa noite, não sei. E se estiver nos visitando, você é bem-vinda. Deus te abençoe grandemente. Estamos felizes pela sua presença nessa noite no culto, amém? Bem, vamos orar. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos mais uma vez falar com o Pai. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, por esse tempo e oportunidade que separamos para estar na tua casa, na tua presença. Vamos nos assentar nesse momento, Senhor, para receber um pouco mais de ti, mais da tua porção, Senhor. Derrama tudo que o Senhor tem para derramar na nossa vida nessa noite. Não fique nada, Senhor, retido, não fique nada de fora, Senhor, mas que saiamos daqui nessa noite transbordando daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Em nome de Jesus, fale e continua falando aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus, amém. Amém, você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Minha aguinha que não pode faltar, né? Quero convidar você a estar lendo o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Amém? Glória a Deus. Diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: veja que não digas isto a ninguém, mas segue e mostra o teu corpo ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele, não é até o 5 não, perdão, até o 4 mesmo. Obrigada, tá? Mas nós vamos repetir o versículo 3, que é o versículo chave desse tema. Todos juntos vamos ler, amém? 1, 2, 3. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Glória a Deus. Podei vos assentar. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu vou precisar usar meus olhos. Bem, glória a Deus. Bem, há um mês atrás, certinho, um mês atrás, 17 de agosto, hoje é 17 de setembro, em um domingo pela manhã, estava eu aqui ministrando uma palavra e falando sobre os 10 leprosos. E hoje, acompanhando a sequência da quarta de milagres, porque nós estamos, desde setembro, desde agosto, as quartas falando uma série de milagres de Jesus. Então, a palavra da vez hoje é sobre este leproso. Então, acompanhando essa sequência, estou eu aqui novamente, falando sobre um leproso. E
eu ainda cheguei a comentar ontem com o pastor sobre isso, e ele falou assim: então tá bom, porque você já está afiada no assunto. Mas isso só funciona na cabeça do pastor, porque na minha não. Porque embora a doença seja a mesma, mas a pessoa não é. A realidade não é, e o contexto não é. Eu vou tentar sem os olhos, porque quando eu olho para vocês eu não enxergo nada. Antes eram 10, agora é 1. A mesma doença, mas pessoas diferentes. O mesmo problema, mas pessoas distintas. É a mesma coisa, um exemplo, que chegar num lugar com muitas pessoas, não seja esse caso, e não levante a mão, por favor, que não é com vocês. Mas se eu chego num lugar onde tem muitas pessoas, e aí se eu pergunto assim: quem aqui está com dificuldade financeira? Algumas ou muitas vão levantar as mãos. O mesmo problema. Quem aqui tem pressão alta? Não precisa levantar a mão. Muitas pessoas com certeza levantariam a mão. Quem aqui tem problema na coluna? Ou artrite? Ou artrose? Ou está com colesterol alto? A lista seria enorme. Mas no meio de muitas pessoas, com certeza mais que uma levantaria a mão. Pessoas com o mesmo problema, às vezes com a mesma dificuldade, às vezes com a mesma doença, mas pessoas distintas, pessoas diferentes, com realidade diferente. Aleluia. E é isso que o texto nos mostra, que embora ele fosse uma pessoa com o mesmo problema de muitos, ele era uma pessoa distinta de muitos. E eu quero te dizer que Jesus, ele age no coletivo, mas ele te trata no individual. Amém? E embora muitos tenham o mesmo problema que você, ele te olha de uma forma diferente. Aleluia. Sabe, se tem uma coisa que Jesus é acessível. E se tem uma coisa que ele deseja muito, é de aproximação. E é isso que nós vamos estar vendo em alguns instantes diante desse texto. Alguns versículos nos mostram essa verdade. João 6,37 vai dizer que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Acessibilidade e aproximação. Mateus 11:28, que aqui diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aproximação, acessibilidade. Em João 14:6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Acessibilidade, aproximação. Jesus, ele é acessível e ele deseja que nós nos aproximemos dele. Jesus sempre foi e continua sendo acessível a todas as pessoas, sem dar preferência ou desfavorecer alguém com base em sua origem, raça, cor, condição social ou outros fatores pessoais, porque Deus não faz acepção de pessoas, ele faz transformação de pessoas. Se você precisar ser transformado, ele vai te transformar, mas ele não vai te desprezar. Se você se aproximar dele, ele vai te curar, ele vai te libertar, ele vai te moldar, mas ele não vai te discriminar. Amém? No caso do leproso, que vivia isolado devido à doença e ao estigma religioso e social, ele rompeu barreiras impostas pela lei de Moisés para buscar a cura de Jesus. Na época de Jesus, os leprosos não podiam se aproximar de ninguém. A lepra bíblica
é um termo genérico aplicado a várias doenças de pele que vão desde psoríase até hanseníase, que é a lepra de hoje. A lepra era vista como uma evidência de pecado e consequente castigo de Deus. Eles tinham essa visão. Quando uma pessoa desenvolvia uma doença de pele, o sacerdote tinha a função de avaliar as lesões e determinar se ela estava pura ou impura. A partir do momento em que a lepra era confirmada, a pessoa era considerada impura e deveria viver isolada, fora da comunidade. Quando alguém a visse, ela mesma deveria gritar: impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse dela. Um leproso era considerado impuro de corpo e de alma. Então, um leproso ele era considerado impuro e ele tinha que se manter pelo menos 15 metros de distância de qualquer pessoa. E lógico que se eu ou você, na época, tentasse se aproximar sem saber da situação, ele tinha por obrigação de alertar, para que ninguém se aproximasse dele, e por isso eles gritavam: impuro, impuro. Assim como no texto dos 10 leprosos, este homem se encontrava em uma situação totalmente desfavorável, em um sofrimento não só físico, mas também emocional, com sua vida totalmente parada, estagnada e improdutiva. Mas o dia favorável chegou para aquele homem. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Porque Deus tem dias favoráveis para você também. Aleluia, glória a Deus. Jesus estava descendo do monte, nós vemos no versículo 1. Ele estava vindo do sermão do monte, liberando uma série de orientações. Se nós formos olhar o capítulo 7 de Mateus, vários ensinamentos para o povo. Então, quando ele encerrou, ele estava descendo ao monte e, como sempre, uma multidão o seguia. E enquanto ele estava andando, vem este leproso e se aproximou e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Vemos nesse versículo alguns pontos importantes. Primeiro, ele fez algo que ele não poderia fazer, indo contra a lei de Moisés. Ele se aproximou de Jesus. Segundo, ele adorou, reconhecendo a autoridade de Jesus, porque só adora quem reconhece. Ele adorou mesmo antes de receber o milagre. E terceiro, a frase: Senhor, se quiser, pode me purificar, foi a expressão de quem reconhecia que Jesus tinha o poder para fazer o impossível. 3 passos importantes para alguém que estava ali desejoso e buscando o seu milagre. Ele se aproximou, ele adorou e ele reconheceu o poder de Jesus para realizar aquilo que era impossível para ele naquele momento. Aleluia! E por causa disso, ele ganhou, vamos dizer assim, a atenção de Jesus para ele e para a vida dele. O leproso reconheceu que precisava de muito mais do que cura física. Como só Deus é capaz de purificar alguém do pecado, o que ele pediu a Jesus foi um milagre messiânico. Isso é, um milagre que apenas o Messias prometido seria capaz de realizar. Crer no poder de Jesus para purificá-lo era afirmar a identidade de Jesus como Messias, tão esperado pelos judeus, o único que teria poder para purificar a lepra e o pecado. Agora no versículo 3, vemos Jesus expressando sua vontade com paixão. No versículo 2, nós vemos o leproso expressando para Jesus o que ele desejava, o que ele buscava. E no versículo 3, nós vemos Jesus fazendo o que ele queria, expressando ali a sua vontade. E sabe o que é mais lindo?
É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, como você contrariou a lei e quis se aproximar de mim, eu também vou contrariar a lei e eu vou tocar em você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi lindo isso, porque nenhum dos dois podia fazer na verdade aquilo. Nem o leproso poderia se aproximar e nem Jesus poderia tocar. Mas Jesus olhou para aquele homem e ele viu: se ele está disposto a isso, eu também estou disposto. E eu vou realizar o milagre. E Jesus tocou naquele homem dizendo: eu quero, seja limpo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu sei que Deus tem uma palavra de poder sobre a tua vida nessa noite. Eu sei que Jesus tem um eu quero para a tua vida nessa noite também. Se você estiver disposto como esse leproso a se aproximar de Jesus, porque é o que Ele deseja de nós, a aproximação. Ele tem um eu quero para a tua vida também nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem se aproximou de Jesus com a intenção de receber a cura. E como Jesus trabalha com a intenção do coração, Jesus o tocou intencionalmente, contrariando as normas culturais e religiosas da época, realizando um milagre que restaurou a saúde, a dignidade, a comunhão do leproso com a sociedade e com Deus. Porque com Deus é assim: quando Jesus age, quando Ele toca, quando Ele trabalha, quando Ele faz por completo. Ele cura, Ele liberta, Ele restaura a condição social, Ele restaura a condição financeira, Ele traz de volta por meio da família, por meio da sociedade, Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele restaura por completo, querido. Jesus, Ele faz a obra completa, Ele faz muito mais na palavra do que nós pedimos ou pensamos. O leproso foi lá para pedir algo, mas Jesus, Ele fez muito mais na vida dele do que ele simplesmente foi pedir. Amém? Se lembra que no início eu falei sobre a mesma doença, mas pessoas diferentes? No caso dos 10 leprosos, eles mantiveram a distância para respeitar a lei. Respeitaram a lei. E Jesus também manteve a distância. Jesus estava passando por aquele lugar que não era de costume. Existiam ali colônias onde os leprosos ficavam distantes da sociedade. Então, quando aqueles leprosos viram Jesus, tentaram se aproximar um pouco, mas respeitaram a distância. Chamaram a atenção de Jesus, falou: Jesus, tem misericórdia de nós, nos cura. E Jesus também, mantendo a distância, só liberou a palavra e eles foram lá e foram curados, e foi lindo e maravilhoso. Mas nesse caso, esse leproso, ele se aproxima, e Jesus, ele leva isso em consideração. Se lembra que lá no início eu disse que Jesus é acessível e que deseja que nos aproximemos dele? Quando nós nos aproximamos dele, recebemos mais do que esperamos, mais do que desejamos. Não só a cura física, mas a cura da alma. Não só a purificação, mas a restauração. Não só a libertação, mas a transformação. Não só a provisão, mas uma porta aberta também. Porque quando nos aproximamos de Jesus, Ele sempre vai fazer além do que nós esperamos, porque na verdade Ele sabe o que é melhor para nós e Ele sabe verdadeiramente o que nós precisamos. Às vezes nos aproximamos dele achando que sabemos o que queremos, mas Ele é aquele que sonda os corações, e Ele fala: não é bem isso que você está precisando agora, não é bem disso que você necessita, ou eu vou fazer mais do que você está precisando ou necessitando, porque Ele que conhece as nossas necessidades. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espera aí que eu troquei as bolas aqui. Ah tá, troquei mesmo. Então Tiago 4:8 diz: se nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. E nesse versículo eu vejo atitude e iniciativa
De quem? De Deus? Não, de nós. Se nós nos achegarmos a Ele, ou seja, iniciativa minha, eu dou o primeiro passo, eu me achego, eu me aproximo, vou em direção a Ele, aí Ele se aproxima de mim, Ele se achega a mim, porque na verdade, como eu falei, Ele quer ver a intenção do nosso coração. E foi o que aquele leproso teve. Ele não podia deixar passar aquela oportunidade. E quantas vezes deixamos de aproveitar as oportunidades porque não temos iniciativa? Quantas vezes deixamos de passar oportunidades que estamos de nós porque não temos atitude, ou porque na verdade não sabemos bem o que nós queremos? E ficamos meio que perdidos. Como aquele leproso, ele sabia o que ele queria e ele foi bem resolvido diante de Jesus. Bem resolvido. Ele não era, como o pastor às vezes costuma dizer, uma criança meio que perdida para lá e para cá numa loja de doce, sem saber o que quer. Ele sabia bem o que ele queria e ele se aproximou, ele teve atitude de se aproximar diante de Jesus. Sabe, ninguém sai de um lugar se ficar parado. Ninguém muda uma situação se não fizer nada. Ninguém vence um dia difícil se ficar só lamentando. Aquele leproso poderia ficar conformado com a sua situação, dizendo: ó vida, ó céus, eu sou só mais um no meio de tantos. É assim mesmo, não tem mais solução, não tem mais saída. Infelizmente eu estou nessa situação. Ele poderia simplesmente aceitar e se conformar com aquela situação. Mas ele escolheu tentar. Ele decidiu se aproximar. Ele teve atitude. Ele teve iniciativa. Ele não podia deixar passar aquela oportunidade. E eu sinto que eu vou ficar na mão. Cadê o telefone? Ele não poderia deixar passar aquela oportunidade. Ele entendeu que Deus trabalha com o hoje. Ele entendeu que se ele não aproveitasse aquela oportunidade naquele momento, talvez ele não teria outra. Ele não poderia deixar para amanhã. Mesmo porque o amanhã ele é incerto. Amém? Me dá nem que seja um confio, por favor. Glória a Deus. Talvez você fique aí no seu lugar, ou na sua casa, ou no seu trabalho, se limitando, enrolando, dizendo: quem sabe amanhã eu faço, quem sabe amanhã eu resolvo, quem sabe amanhã eu vou, quem sabe amanhã eu consigo, quem sabe, quando Deus está te dando a oportunidade hoje. E aí a gente ouve muito isso, né? Normal, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. São as oportunidades, porque Deus ele trabalha com o hoje, embora ele já esteja lá no amanhã. Mas nós não. Nós somos presos a um tempo de 24 horas. Nós não estamos na quinta ainda, nós estamos na quarta. E nós só temos a quarta. Então, por mais que já seja 8h49 da noite, quase 50, aproveite o máximo ainda da quarta que você tem. Amém? Porque Deus ele trabalha com hoje. E hoje ainda ele pode fazer um eu quero na tua vida. Hoje ainda ele pode transformar toda e qualquer situação. Hoje ainda. Ele tem o favor da som. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou terminar, pode deixar.
Alô, som. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando você dobra os seus joelhos, aleluia, Ele está te vendo e Ele está te ouvindo. Amém? Aleluia. O pastor no domingo de manhã, na hora da ceia, na sua pregação, ele disse que tudo que Deus tem para derramar na tua vida no domingo, Ele vai derramar no domingo. E eu quero dizer e reforçar para você que tudo que Deus tem para derramar na tua vida na quarta, Ele vai derramar na quarta, porque Ele não vai deixar para quinta. Aleluia. Ele não vai deixar para sexta, Ele não vai deixar para sábado, Ele não vai deixar para domingo. O que Ele tiver que fazer na tua vida hoje, vai ser hoje. Por isso, aproveite as oportunidades. Não fique pensando, amanhã. Você não sabe do dia de amanhã. Aproveite hoje aquilo que Deus tem para fazer. Você não saiu da sua casa à toa. Você não chegou neste lugar à toa, só para fazer um social. Deus tem propósito com você. Deus tem propósito na tua vida. Ele tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. Então aproveite hoje. Levante as tuas mãos e recebe e fala: Senhor, eu recebo hoje aquilo que o Senhor tem para a minha vida hoje, Senhor. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã, Senhor. Aleluia. Porque amanhã será um novo dia, se Ele permitir. E Ele já tem a porção de amanhã para você. Então, quando você acordar amanhã, se Ele permitir, levante as suas mãos para o alto e faça como às vezes eu faço, e falo: Senhor, muito obrigada por esse dia, por renovar as tuas misericórdias. Me ensina a viver esse dia com aquilo que o Senhor tem para mim. Aquilo que o Senhor tem para derramar e fazer na minha vida nesse dia, me ensina. Então amanhã, se Deus permitir, você vai e recebe o que Ele tem para você amanhã. Mas não esteja ansioso e nem preocupado. Viva o hoje. Receba hoje o que Ele tem para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode estar vivendo uma situação desfavorável, como aquele leproso, pensando: eu vou esperar até domingo para receber uma palavra top e poderosa do pastor. E aí, quem sabe, né? A minha situação é mudada, que o pastor libera uma palavra. Aleluia. Mas eu quero te dizer que Deus tem uma palavra top e poderosa para você nessa noite também. E Ele tem uma palavra top e poderosa para você todos os dias, em todos os momentos, em qualquer situação. Deus, Ele quer se revelar a você. Deus, Ele quer se manifestar na tua vida. Assim como Jesus desceu daquele monte com os sermões, orientando, ensinando, Ele quer te ensinar também. Todos os dias Ele quer falar ao teu coração. Ele quer te dar comandos. Ele quer te dar direção para cada coisa na tua vida. Aleluia. Então aproveite o que Jesus, as oportunidades que Jesus está colocando diante de você. Aleluia. Aquele homem teve iniciativa, aproveitou a oportunidade e se aproximou de Jesus, e por conta disso recebeu a cura e agora carregava a marca do milagre. Porque quando nós nos aproximamos de Jesus com a intenção certa, Ele age em nosso favor e nós carregamos as marcas do agir de Deus na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus o orienta a apresentar-se ao sacerdote, e depois de alguns dias de avaliação e de ofertas, ele seria liberado para voltar à sociedade, testemunhando assim não só a sua cura, mas que Jesus era o Messias prometido. Porque quando Deus faz algo na tua vida, as pessoas
não vão olhar só que você foi curado, que você foi transformado, que você foi abençoado, mas elas vão entender e perceber quem fez na tua vida. Você está propagando Jesus com o seu testemunho. Você está propagando Jesus com a cura que Ele faz na tua vida, com a libertação que Ele faz na tua vida, com a porta que Ele abre na tua vida. Você está propagando Jesus. E foi o que aquele homem fez, porque quando ele foi pelo caminho, embora Jesus tivesse orientado a ele: não fale com ninguém. Mas como não falar quando Jesus opera um milagre na nossa vida? Ele, de certa forma, desobedeceu Jesus, mas ele estava tão feliz, porque Jesus tirou ele daquele lugar de tristeza, Jesus tirou ele daquele lugar de dor, Jesus tirou aquele lugar de sofrimento, Jesus tirou aquele lugar de isolação, de solidão. Jesus mudou a história dele, que ele queria contar para todo mundo, ele queria falar para todo mundo, aleluia. E com isso, ele foi testemunhando. Ele trocou o peso da dor e do sofrimento pelo peso do testemunho, pelo peso do milagre, pelo peso da cura e da transformação. Agora ele carregava esse peso. Agora ele podia caminhar livre pelas ruas, de cabeça erguida, sem se preocupar com os olhares ou com as críticas. E quem sabe, Washington, até mesmo caminhando pelas ruas, cantando uma canção tipo: veja o que Jesus fez, veja o que Jesus fez, meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo, bem na hora eu vou louvar. E ele foi pelo caminho louvando: nunca mais o mesmo serei, venha adorá-lo. É isso aí que ele estava fazendo, declarando para as pessoas e falando: olha, veja o que Jesus fez. Eu era leproso e agora eu não sou mais. Aleluia, eu agora sou limpo, purificado, eu agora sou livre, eu fui transformado, eu fui liberto, eu fui resgatado, porque foi Jesus quem fez, foi Jesus quem fez. Aleluia. E é assim que nós vamos caminhar dia após dia, declarando o que Jesus fez, porque Ele ainda faz. Ele ainda faz. Jesus ainda opera milagres, Jesus ainda restaura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda muda histórias. E nós vamos declarar, e nós vamos testemunhar, para que todos saibam e vejam e considerem que a mão do Senhor tem feito isso na tua vida. Amém? Eu estou concluindo, por favor. Aleluia. Os milagres de Jesus apontam para quem Ele verdadeiramente é: o Salvador capaz de purificar e regenerar. A história da cura do leproso nos lembra de que todos, mesmo os intocáveis, têm acesso a Cristo. Ao mesmo tempo, somos chamados a obedecer e testemunhar seu poder divino de maneira fiel e constante, reconhecendo a transformação que Ele opera em nossas vidas. Aleluia. Os evangelhos nos contam sobre muitos tipos de pessoas que se aproximaram de Jesus. Muitos tipos de pessoas que se aproximaram de Jesus. E só isso já evidencia que Jesus era e é acessível. Pessoas de diferentes classes sociais, origem, formação, idade, sexo, puderam se aproximar dele sem dificuldades. Cristo gostava e gosta de ser procurado, buscado e encontrado. Ele não dificulta o acesso a quem o procura.
Jeremias 29:13 vai dizer isso: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O acesso que Jesus dá a você é o mesmo que Ele quer de você. Deixa Ele ter acesso à tua vida hoje ainda, e desfrute da sua bondade e misericórdia. Amém? Eu vou te convidar a se colocar de pé nessa noite, porque nós também precisamos estar acessíveis ao Senhor. Ele precisa também ter essa liberdade em nós, de nos acessar, aleluia, de nos aproximar. Glória a Deus. Se aproxime do Senhor nessa noite, Ele está aqui. Não perca a oportunidade. Aleluia. Eu não sei como está a sua vida com o Senhor, mas hoje Ele te dá uma oportunidade. Tenha iniciativa. Tenha iniciativa. Aleluia. Tenha atitude, porque Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida hoje. O hoje ainda não acabou. Enquanto houver hoje, existe possibilidade de milagres. Enquanto houver hoje, existe possibilidade de cura. Enquanto houver hoje, existe possibilidade de transformação, de libertação. Aleluia. Enquanto houver hoje, existe a possibilidade de provisão na tua vida. Oh, aleluia. Enquanto houver hoje, existe a possibilidade de Deus estar agindo em seu favor. Amém? Aleluia. Aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Nós vamos nos render ao altar do Senhor nessa noite. E eu queria fazer algo diferente com a permissão da pastora. Eu gostaria de convidar todas as mulheres aqui no altar. Todas as mulheres estão no templo nessa noite. Vem aqui para o altar. Glória a Jesus. Jesus espera de nós atitudes. Louvado seja o teu santo nome, Deus. À medida que você for chegando aqui, dê a mão ao seu irmão, dê um abraço. Mostra que você está aí com ela. Glória a Jesus. Independente de você conhecer ela ou não, mas Deus a conhece. Deus escolheu ela para estar aqui nessa noite. Deus chamou ela pelo nome. Deus está falando para ela: pode vir para o meu altar, que eu tenho cura, eu tenho libertação, eu tenho milagre para a sua vida. Talvez você... Alan, pede as meninas que estão aí afora também, que são mulheres, para vir aqui para dentro também, para aqui para o altar. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Você pode começar a fazer barulhos de oração. Você pode começar a orar e falar para Deus: Deus, eu estou aqui. Talvez eu entrei aqui em uma condição que não posso me aproximar, achando que eu não posso me aproximar. Mas nessa noite o Senhor falou: vem se aproximando, porque eu vou me aproximando de você. Vem se achegando a mim, porque eu vou me achegar até você. E o milagre que você precisa eu já tenho, eu já liberei hoje. É nessa quarta-feira, não é amanhã, não é depois, é hoje. E começa a clamar pelo hoje do Senhor, pelo haja luz, como nós estamos aprendendo nessa semana, e houve luz. Deus tem luz nas trevas dos nossos corações. Aleluia, Jesus. Vamos declarar. Você pode declarar: por ti caminho um caminho de milagre nessa noite. Ele tem direção para nossas vidas, irmãs. Aleluia, Deus. Tudo pode passar, seu amor
Declare: eu me rendo aos seus pés. Oh, aleluia, Jesus. É tudo que nós precisamos nessa noite, Deus. Nessa quarta-feira, Senhor. Marca nossas vidas, marca o nosso coração. Marca a nossa família com palavras de milagre, com marcas de milagre, Senhor. Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Você pode declarar bem baixinho: eu me rendo. Eu me lanço. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te adoramos, Deus, porque o Senhor nos chamou, porque nós somos fortes, já temos vencido o maligno. Recebemos uma palavra de poder nessa noite, que você venha guardar no seu coração, porque Deus tem sinais e maravilhas para se cumprir na sua vida. Pastora Flávia. Glória a Deus. Coloque todos a mão sobre o coração. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, porque Tu és acessível, Senhor. Aleluia. E como é bom saber disso, que podemos nos achegar a Ti a qualquer momento, que podemos nos achegar a Ti, Senhor, que podemos nos achegar a Ti, Senhor, diante das nossas necessidades, diante das nossas dificuldades, diante das nossas limitações. Nós podemos nos aproximar de Ti. Aleluia, Senhor. Obrigada por esse tempo, Senhor, de quebrantamento. Obrigada por esse tempo, Senhor, onde nos achegamos no altar, Senhor,
simbolicamente, mas nós queremos nos achegar a Ti a cada dia mais e mais, a cada dia mais e mais. Queremos nos achegar a Ti, Senhor, porque nós queremos mais de Ti, nós queremos mais o Teu poder, nós queremos mais da Tua unção. Oh Senhor, fortalece essas mulheres, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveite o hoje de Jesus na tua vida. Aproveite as oportunidades que Ele te dá. Aleluia, tenha iniciativas. Oh, tenha atitudes que vão chamar a atenção de Jesus para você. Aleluia, que o Senhor te sustente, que o Senhor te fortaleça. Aleluia, que você seja edificada na palavra.